Beleza. Vamos organizar aqui. Aí, transmitir. Só aguardar o professor Matheus aí conectar. Pronto. Tudo certo, professor? E aí, Alex, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Aqui tá Boa. friozinho, né? Ao contrário de vocês aí. Não, aqui tá quente. Agora são 6 da tarde. Aqui até que hoje nem tá tanto, então tá fazendo 23 graus só. Aqui Então agora deu é uma inverno. arrefecida aqui. Ah, show de bola, professor. Bom, eu vou começar aqui as introduções enquanto o pessoal vai conectando aí. Porque sabe que Claro, uma claro. hora provavelmente vai ser pouco ainda para falar tudo que a gente pode falar, né, sobre o Com tema. certeza. Então, para a gente ganhar o máximo de tempo possível aí. Antes de mais nada, Vamos professor, lá. eu já agradeço imensamente tu prontamente aceitou aí o convite, né, para participar de um bate-papo aqui no Instagram e tudo mais. Então já lhe agradeço de antemão aí. Para mim não também não deixar passar nenhum detalhe aí, eu vou passar a palavra para ti se apresentar, né? Nada mais justo. Tem essa bagagem de conhecimento imensa aí que tem para compartilhar conosco, então vou deixar e passar a palavra para te se apresentar para o pessoal que, porventura, se alguém, né, por acaso não te conhecer ainda, passa a conhecer aí. Não, mas é sempre bom. Primeiro, eu que agradeço, né? Agradeço aí pelo convite que você fez, Alex. Agradeço também por você ter estado aí sempre juntos nesses desenvolvimentos que a gente tem feito aí, de aulas e cursos e etc, né? Então, ter essa parceria, eu diria, é bom, porque, como eu sempre gosto de dizer, a gente sempre aprende com as perguntas. Quando eu estou dando aula e o pessoal faz perguntas, sempre surge alguma coisa ali que, opa, eu tenho de verificar, etc. Então, sempre é bom participar e compartilhar aquilo que eu vou aprendendo, né? Mas, então, eu que tenho de agradecer aí pela possibilidade. E sobre a apresentação, quer dizer, como você falou, né? Talvez aí muita gente já conheça, mas claro, pode ter alguém aí que ainda não conhece. Então, como o Alex falou, meu nome é Matheus, né? Matheus Passos, eu moro aqui em Lisboa, estou falando daqui de Lisboa diretamente. Eu sou DPO da L'Oréal, trabalho aqui, né? Como Data Protection Officer da L'Oréal Portugal. Eu também sou professor na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Eu dou aula de programação, por incrível que possa parecer. E em termos de formação, eu tenho uma formação que começou na ciência da computação, depois eu fui para a ciência política e fiz graduação, fiz mestrado, depois eu fui para a área jurídica e fiz pós-graduação em direito constitucional, direito eleitoral, depois fiz outras pós-graduações por aqui. Eu acho que semana que vem eu termino, eu digo que eu acho que eu termino a pós-graduação em proteção, em direito da proteção dos dados, porque algumas aulas ficaram pendentes aí devido à pandemia, então eles estão repondo agora e eu acho que semana que vem vai ser a última. E eu estou fazendo 2 doutorados em direito aqui, né? Um que eu estou esperando para poder defender a tese, que é na área de constitucional e eleitoral, e o outro que eu estou na metade aí, que aí é a área de proteção de dados, inteligência artificial e blockchain. Então, eu tenho aí essa formação, tanto acadêmica quanto profissional, que acaba juntando, né, a área do direito e um pouco, claro, da área de tecnologia. Uhum. E é até importante a gente destacar que eu já estou vendo que tem um pessoal, os maratonistas aí de presença, né, garantida. Sejam bem-vindos à live, o pessoal pode, como sempre, interagir conosco, mandar pergunta, fazer algum comentário, que a Claro. gente vai tentar fazer um bate-papo mesmo, para trocar o máximo de informação possível aí com o pessoal também. Mas, só retornando, até é importante destacar, a tua formação é bem heterogênea, né? Porque tu Sim, saiu de uma parte de TI praticamente, embora tu até sempre ressalta, né, que não chegou a exercer praticamente a função pois de exato. TI e foi para a área Exato. jurídica em Portugal. Então, eu acho até que isso, graças a isso, que tu tem essa bagagem mais ampla do assunto e tu consegue aí transitar entre as áreas de uma forma bem tranquila. E a gente Sim. agradece, né? Porque para nós facilita bastante também a compreensão do tema. Claro, claro. Mas, professor, então,
quando a gente estava na questão de definir temas e tudo mais, tema é o que mais tem, né? Se a gente fosse Pois jogar então, um papelzinho para cima e escolher qualquer assunto que fosse pegar para tratar sobre proteção de dados, seria um tema super importante devido à importância do tema, do assunto em claro, si. claro. Mas aí deu a coincidência de nos dias que a gente estava conversando ter dado aquele julgamento do IBGE, né? Que estavam Sim, discutindo a questão da finalidade, necessidade daquele tratamento de fato. Eu disse, bom, então vamos pensar nesses dois princípios, porque eu vejo o seguinte, hoje as pessoas têm se preocupado tanto com relação a em que base eu vou tratar esses dados. Só que as pessoas eu acho que estão esquecendo um pouco também que, na verdade, a legislação não é só bases legais. Existe claro. toda a questão de princípios, a parte de segurança e tudo mais, e que a gente viu na Europa, já tem alguns casos aí que as pessoas estão sendo multadas justamente por violação de princípio, né? Nem pela base legal em si, embora tenha um pouco de vinculação, dependendo a situação, né? Mas, Claro, então, até pensando nessa situação que eu achei, bom, então acho que finalidade e necessidade são dois princípios aí super bacanas para a gente bater um papo. claro, claro. Mas, já começando assim, vamos direto para uma conceituação aí, professor. O que seria esse princípio da finalidade e necessidade para o pessoal entender um pouquinho, se situar na linha de raciocínio? Claro, claro. Não, boa. Eu acho que, só fazendo um pequeno comentário ao seu comentário, muito rapidamente, eu concordo em relação ao que você falou, né? Ou seja, não é só a questão, claro, de bases legais, é lógico que tem uma série de outras coisas aí que as legislações de proteção de dados, vamos colocar assim de maneira geral, exigem, né? E é interessante, e antes de responder ainda a sua pergunta, você falou uma frase aí que é a questão de pensar em coisas que até venham antes da própria definição de bases legais. E eu estava vendo agora, no fim da tarde aqui para mim, claro, né, que estava lendo um texto aqui e a pessoa colocava justamente isso. Ela colocava assim, olha, as pessoas, antes mesmo de pensarem em qual a base legal correta, elas precisam definir o escopo da atividade de tratamento. Ou seja, você não consegue definir a priori qual é a base legal se você não tiver definido a sua finalidade, se você não tiver definido a necessidade, e eu estou fazendo esse meio que preâmbulo justamente por causa disso, né? Quer dizer, e aí a gente entra nessas definições que são necessárias, né? Quer dizer, antes de você começar, e isso também está relacionado com aquela questão do privacy by design, né? Ou seja, antes de você começar a realizar a atividade de tratamento, e eu sempre gosto de dizer que o começar a realizar a atividade de tratamento não é enviar alguma coisa para o titular, quer dizer, é antes de você mesmo recolher os dados dele, né? Coletar os dados dele. Quer dizer, você precisa, em primeiro lugar, ter claro qual é a sua finalidade. E a finalidade, em princípio, é algo até que razoavelmente, pelo menos no conceito, é algo razoavelmente fácil de se entender, é o seu objetivo. Quer dizer, Sim. para que eu quero aquele dado que eu vou pedir do titular? Seja lá que dado for, eu vou pedir o nome dele, tá? Para que pedir o nome dele? Qual é o objetivo? O que eu vou fazer com esse nome dele, né? Ou o que eu busco atingir ao solicitar o nome dele? Não, eu preciso do e-mail, ok. Então eu preciso do e-mail para atingir qual o objetivo. Então, eu acho que em termos da ideia da finalidade, toda atividade de tratamento talvez até comece por aí. Né? Quer dizer, a gente às vezes, e eu vejo aqui, eu olho ali para o regulamento europeu, justamente no artigo 5º, nos princípios, e é engraçado, e às vezes as pessoas até podem pensar isso também, porque o primeiro princípio que vem é justamente o princípio da licitude, né? Licitude, lealdade e transparência. Quer dizer, o princípio da licitude é dizer que o tratamento precisa ter uma base legal. E aí começam a achar que, bom, então talvez esse princípio seja o primeiro do artigo 5º, portanto, vamos lá pensar na base legal em primeiro lugar, mas está errado, né? Ou seja, se eu não tiver finalidade, se eu não souber o meu objetivo, se eu não souber para que eu estou tratando aquele dado que eu vou recolher, né, partindo do princípio que a gente está falando do privacy by design, portanto isso é antes,
Sim. Não adianta, eu não vou conseguir definir qual é a minha base legal. Eu posso dizer, para esse tratamento eu quero pedir, sei lá, eu vou me fundamentar ali no consentimento, por exemplo, ótimo. Só que a base, não a base legal, mas essa é uma relação entre empregador e empregado. Então aí você já muda completamente a sua base legal, né? Sim. Então eu acho que, em primeiro lugar, sempre é realmente pensar nessa questão da finalidade e entender a finalidade dessa maneira que às vezes as pessoas acabam por complicar demais, talvez, né? Mas na prática, assim, olhar de uma maneira bem simples. O que eu quero atingir? O que eu quero fazer? Não só com o dado em si, mas para a finalidade como um todo. E aí eu já junto ao princípio da necessidade, né? Ou seja, a partir do momento em que a minha finalidade é a finalidade X, seja lá qual for, por óbvio, quais são os dados que são necessários para eu atingir essa finalidade. Os dois Quer andam meio dizer, que juntos, né, com professor? certeza. Não tem como analisar um de cada vez. Na verdade, tem que fazer um mix ali dos dois princípios, até porque a questão, acredito eu, que a finalidade vai te responder, inclusive, em qual base tu vai fazer aquele Claro, tratamento. Porque senão seria, basicamente, se tu não entender a finalidade que tu tá fazendo esse tratamento, o porquê disso, vai cair sempre no consentimento, que a gente sabe que é a claro, base mais fraca que existe, né, claro. de tratamento. Desculpa, exatamente. Então, quer dizer, eu tenho que saber qual é a finalidade e como você muito bem pontuou, só tomar minha aguinha aqui. Mas como... Desculpa, Alex. Né? Mas como você bem pontuou, quer dizer, a partir do momento em que eu tenho a finalidade e a necessidade, que sem dúvida andam juntos, né? Quer dizer, eu não consigo definir necessidade de dados sem ter a finalidade. Ao mesmo tempo, eu não consigo definir até certo ponto a finalidade se eu não souber quais são os dados necessários para o meu tratamento. Então, eu realmente preciso pensar no princípio, nesses dois princípios meio que ao mesmo tempo. Quer dizer, eu tenho a finalidade X. Para atingir a finalidade X, eu preciso dos dados A, B e C. Acabou. Sim. Né? E a partir daí, a partir desse ponto de partida, você começa a estabelecer a atividade de tratamento como um todo e começa mesmo a estabelecer outros critérios que também são bastante relevantes, como, por exemplo, o prazo de retenção, né? O prazo de conservação daqueles dados, que, óbvio, estão diretamente relacionados à necessidade e à finalidade da atividade de tratamento. Né? Então, eu acho que é o ponto de partida realmente para se pensar em termos de proteção de dados. Inclusive a gente tem até discutido no grupo lá dos maratonistas, né, professor, a questão que a gente tem visto agora, tem essa explosão de webinar e lives e tudo mais, e muitas vezes as pessoas, para tu fazer inscrição, estão fazendo a questão do consentimento lá forçado, né, Claro. E até quando estão pedindo dados que na verdade não teria necessidade nenhuma. Para que tu vai querer convidar numa live, fazer uma inscrição? Tu vai querer saber o cargo da pessoa ou a empresa que ela trabalha. Não tem necessidade. E isso é uma coisa que vai acarretar, acho que a maior mudança cultural, por assim dizer, relacionada a isso, vai estar justamente vinculado, eu acho, à questão da finalidade e necessidade. Claro. Que vai ser as primeiras peneiras, né, de dados tratados efetivamente. Não, e veja, na verdade, e você sabe disso, a gente discute lá no nosso grupo, em outros eventos também eu já comentei isso, e eu realmente sou muito crítico desse posicionamento, quando a pessoa fala que vai fazer um webinar e faz um consentimento obrigatório ou pede dados demais. Veja que, eventualmente, eu até posso conceder, até concordo, que às vezes tem um motivo, tem uma razão de ser de por que a empresa pede lá o cargo, por exemplo, ou por que ela pede a função, ou a empresa, enfim. Agora, a questão é que se ela vai fazer isso, então ela precisa deixar isso transparente, deixar isso explícito ali numa política de privacidade qualquer, do tipo, olha, eu estou fazendo um webinar, mas eu estou fazendo um webinar e depois eu vou querer direcionar o meu produto para você. São raros, eu acho, os webinários gratuitos que não tenham algum objetivo de venda posterior. E isso não é uma crítica, quer dizer, é um mecanismo de você divulgar e vender o seu produto. Ok, ótimo, não sou crítico em absoluto. O que eu sou crítico, eu concordo, é de você ter uma landing page lá em que fala webinar XPTO, tal dia, tal hora, ponto. Quer dizer, já não tem ali absolutamente nenhuma indicação.
Aí pede para a pessoa fazer a inscrição. Aí você vai lá fazer a inscrição e tem esses 500 mil dados que você deve ceder para você poder fazer a inscrição no webinar. Quer dizer, aí a gente chega nessa conclusão, né? Se eu não tenho uma política de privacidade, um aviso de privacidade, uma indicação mínima do controlador dizendo, olha, meu caro, eu quero saber qual é a sua empresa, para ver se a sua empresa é média, grande ou pequena, porque depois eu vou poder não é fragmentar, criar perfil, eu quero criar um perfil com isso. Tá? O que não é nenhum problema. Às vezes eu acho que as empresas talvez fiquem com medo de lei de proteção de dados, porque vão fazer errado. Ao não ser transparente, é que estão sendo erradas, né? Exatamente. Quer dizer, então, se não tem nada, e aí eu fecho, né? Eu sempre falo, né, Alex? E você sabe disso muito bem, eu falo demais. Então, se eu estiver falando, você me corta. Sem problema. Mas para fechar esse raciocínio, então, quer dizer, se eu entro numa landing page que diz, webinar XPTO, dia tal, hora tal, plataforma tal, faça aqui sua inscrição, e não tem mais nada, quer dizer, eu vou pressupor, eu titular, vou pressupor que o objetivo é o webinar, e aí aquele raciocínio que eu já falei 500 vezes, você já ouviu isso milhares de vezes. Se o objetivo é o webinar, eu preciso do e-mail da pessoa, ponto final. Eu não consigo vislumbrar nenhuma finalidade nem necessidade de pedir o cargo ou pedir lá a empresa. Quer dizer, se é simplesmente um webinar em que não há indicação, ainda mais especialmente quando é o webinar gratuito. Então, se tem essa indicação explícita, ainda que não tenha uma política de privacidade, ou talvez principalmente por não ter uma política de privacidade, eu como titular, eu não tenho expectativa de receber informação daquela pessoa depois. E caiu até por base a interesse legítimo, né? Que é uma outra base que a gente estuda bastante também. Exatamente. Quer dizer, o fato de eu me inscrever naquele webinar X significa dizer que necessariamente eu vou querer receber produtos ou informações, propaganda daquela empresa? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas numa página, numa landing page que tem webinar tal, dia tal, hora tal, plataforma tal, se inscreva e não tem absolutamente nenhuma outra indicação, eu não posso pressupor, né, ou melhor dizendo, a empresa não pode pressupor que eu vou entrar lá e vou querer receber algo depois. E aí a gente bate na finalidade que fica limitada, bate na necessidade que fica também limitada. Então, a não ser que tenha, como eu já participei, já vi um webinar em que era de um escritório de advocacia e eles foram muito claros. Olha, os seus dados vão ser tratados com base no nosso interesse legítimo, porque nós teremos interesse em enviar outras mensagens semelhantes como essa de webinars ou de produtos relacionados à proteção de dados que nós oferecemos para você. Portanto, vamos. Agora, se você não quiser, aí você se descadastra. Aí, sim, claro, quer dizer, aí está explícito. E eu posso não concordar. Se eu não concordo, eu não vou lá e não faço inscrição. Acabou. Agora, exatamente, eu posso não concordar. Agora, pelo menos eu tenho a ciência de que isso vai acontecer. Né? Então, e aí a mesma coisa do consentimento, né? O consentimento obrigatório, eu até enviei lá a imagem no grupo hoje ou ontem, quer dizer, esse é o suprassumo do absurdo, né? E não é incomum, né? Infelizmente não é incomum ver isso. Infelizmente. A gente vê diariamente, aí, até por causa dessa questão dessa explosão de lives e webinar, que a gente vê normalmente o pessoal colocando essas situações. E até fazendo um destaque aqui que a Bia, até a nossa colega de maratona, e até destacou, a tristeza é a live seja a respeito justamente de privacidade e proteção de dados. O que é pior. A ironia, né? A ironia do... O que é pior, né? A Sinara também colocou aqui, a questão é não deixar a opção de querer ou não, que é o que tu mencionaste ali com relação a tu dar o consentimento se tu quer realmente receber aquelas informações. Claro. A Sinara até comentou aqui, professor, creio que algumas empresas acreditam ter a finalidade basta para justificar a coleta, ignoram a importância de deixar clara ao titular a dita finalidade. Que é até uma questão do uso para finalidade distinta, né? Sim. Até ia te colocar agora, um dos tópicos que eu tinha deixado aqui separado, é a questão porque as legislações, elas falam que ela pode ser tratada por uma finalidade diversa, mas desde que não incompatível, né? Claro. Então, o que seria essa questão da incompatibilidade, no teu entendimento, assim?
Certo. A incompatibilidade, claro que aqui é muito subjetivo, Sim. né? É muito tênue esse limite do compatível e incompatível. Agora, então, por exemplo, eu acho que, e até aproveito aqui na mesa que eu tô, quer dizer, e eu até dei esse exemplo no webinar ou numa aula. Se eu vou e compro essa caneta, tá? E lá eu acho que é compatível a empresa me enviar um e-mail falando do lápis. Para mim, quer dizer, e por isso que eu digo, é subjetivo, mas para mim, eu acho que é compatível, porque eu, controlador, eu, empresa, eu sempre vou falar empresa aqui, para mim, eu acho que é compatível eu, empresa, imaginar que, poxa, a pessoa foi lá e comprou uma caneta, é de se imaginar que ela possa receber uma propaganda de um lápis. É de se imaginar que ela possa receber propaganda de um caderno. Tá? Ou seja, são coisas que a gente tem uma certa compatibilidade. Uhum. Eu acho que esse... É claro que eu estou dando exemplos mais fáceis até, Sim. mas é para deixar clara essa compatibilidade. Agora, eu não acho que seja compatível eu ir numa loja comprar lá meu lápis, minha caneta, meu caderno e receber no dia seguinte propaganda de pneu de carro, por exemplo. Né? Porque são empresas do mesmo grupo, uma passou para outra, ou eventualmente vendeu a base de dados de uma para outra, e eu começo a receber mensagens que não tem nada a ver. Ou também, ou mesmo que seja a mesma empresa, né? Mas imaginemos aí que a empresa venda de tudo. Né? Então, nesse caso, quer dizer, eu realmente, apesar de ser a mesma empresa, mas eu não vejo isso como sendo compatível. Então, eu acho que existem duas situações aí no que diz respeito a essa finalidade. A primeira é a própria finalidade, digamos assim, permitida pela legislação. E eu estou me referindo aqui especialmente àquela questão de dados estatísticos ou arquivos para fim histórico e etc. Que isso, e aqui olhando, claro, pelo regulamento europeu, né, com foco maior. Mas, se não estou em erro, a LGPD também tem um direcionamento nesse sentido, quer dizer, de que eu posso utilizar aquilo dali para fins estatísticos ou de arquivo público, etc, etc, etc. Tá. Então, esse é um tipo de finalidade, que aí tudo bem. Quer dizer, eu até entendo, eu vou lá fazer a minha inscrição no webinar e é claro que a empresa vai depois pegar ali e fazer uma contagem. Olha, foram X pessoas que se inscreveram, Y pessoas que assistiram, é óbvio. Quer dizer, eu não vejo nenhuma incompatibilidade nesse sentido. Então, ela está tratando meu dado? Claro que ela está tratando meu dado. É a finalidade inicial? Não, não é a finalidade inicial, porque a finalidade inicial é me enviar o link para o webinar. Me oferecer, de certa forma, aquele produto, vamos colocar assim. Né? Agora, é compatível, porque a legislação até diz isso. E outra compatibilidade de finalidade é essa, e aí aqui a gente cai especificamente para o interesse legítimo, que é a compatibilidade desse interesse ou desse uso posterior, desde que não seja completamente absurdo. Né? Ou seja, eu compro uma torradeira numa loja e depois eu recebo, sei lá, uma propaganda de vaso de planta. Quer dizer, eu estou aqui pensando em coisas muito aleatórias, né? Mas são coisas, a não ser, claro, é lógico que eu não estou falando de um supermercado, porque aí é expectável, é aquela questão da razoabilidade no âmbito da finalidade posterior. Né? Mas uma empresa específica que faz aquilo, não se espera que ela vá vender outro tipo de coisa. Então, isso também entra no âmbito da finalidade, né? E aí, é claro, como você bem falou agora há pouco, isso tudo está sempre relacionado, né? Ou seja, está vinculado uma coisa com a outra. E o que eu quero dizer do vinculado ou do relacionado? É que, para o titular ter essa expectativa e até mesmo para a empresa se defender de uma eventual reclamação do titular, ela tem que ser transparente. Quer dizer, de novo, a gente volta aqui naquela questão da transparência, onde deixar claro, né? Não deixar claro do tipo, poderemos usar seus dados para outras finalidades. Isso não é ser claro. Eu ia até fazer uma ponte agora, justamente porque eu tinha separado aqui, porque até tu mencionaste essa questão da palavra podemos, né? Que na maratona com relação ao podemos nas políticas, né? Que é a palavra que deve ser basicamente eliminada de tudo que é política, porque ela dá uma amplitude muito
Sim. significativa, e aí tu perde o foco da finalidade específica, né? Que é o que a legislação exige. Sim, e isso é engraçado, assim, você e quem estiver entendendo vai entender, vai perceber, quem estiver assistindo vai entender porque que eu falei agora que é engraçado. Porque a orientação do grupo de trabalho do artigo 29 aqui sobre a transparência, eles colocam isso. Eu estava olhando até na segunda-feira, eu precisei solucionar aqui uma questão, e aí eu estava relendo, por óbvio, porque a gente sempre tem de reler, não para nunca, né, de ver, ler, reler, etc. Então, tem coisas até que você sabe, tá na página 28 lá da recomendação, mas você tem de ir lá dar uma olhadinha para relembrar. E aí eles colocam isso como exemplos do que se deve colocar ou não, né, nesse âmbito da transparência, e eles são taxativos. Frases nesse sentido, do tipo, poderemos utilizar seus dados para tal coisa, que é completamente descabido. Então, eles dão um exemplo, e é engraçado, assim, tem esse trecho explícito, que eles colocam exatamente isso. Eles colocam assim, olha, frases que você não põe. Aí eles dão 3 exemplos, e em seguida eles, digamos, pegam essas 3 frases e corrigem. Uhum. Né? Eles não falam isso, mas se você lê, fica claro aquilo dali. Né? Então, está lá, explícito, iremos sim utilizar seus dados para a criação de perfis, por exemplo, porque é o nosso interesse. Tá? Então, eles usam esse exemplo, esse é um dos exemplos. Né? Então, assim, e por que é engraçado? Eu comecei respondendo com engraçado. Porque a lei brasileira, a LGPD, ela traz essa palavra, o podemos, ou poderá, ou análogos, em várias situações, especialmente situações que eu pessoalmente considero muito relevantes, que é o relatório de impacto. Ou Sim. seja, quando se fala no relatório de impacto, se fala em meia dúzia de 3 ou 4 vezes, né? Já começa por aí. Então, não tem a mesma obrigatoriedade que temos aqui. E é engraçado, e daí vem o engraçado, por óbvio, não engraçado haha, né? Mas o engraçado triste, é que, na verdade, você tem ali dizendo a ANPD, a Autoridade Nacional, poderá pedir o relatório de impacto. Ela poderá fazer... Quer dizer, você tem um trecho muito vago. Quer dizer, e aqui olhando do ponto de vista do controlador, se eu sou controlador, eu falo, poderá, então não quer dizer que vai. Se não vai, não vou fazer. É simples. Eu acho que esse raciocínio é muito claro para uma empresa, ainda mais no contexto em que nós estamos aí da pandemia e crise econômica, blá, blá, blá. No contexto da empresa que quer economizar alguma coisa. Sim. Quer dizer, não estou entrando no mérito se ela deva ou não é isso. Né? Mas, quer dizer, sendo muito prático aqui, por um lado, especialmente as empresas menores, que a gente sabe que sofrem muito mais do que uma empresa grande. Então, as empresas pequenas, ou talvez até médias, podem pensar, não, então eu vou deixar, já que poderão, e pensa, né? Quer dizer, ainda mais você como especificamente você, Alex, como advogado, quer dizer, você tem ali, poderão, então dá já pano pra dá manga, base, né? exatamente. E algumas das críticas que tem com relação à legislação, né, a brasileira, porque ela foi muito ampla em alguns aspectos e é justamente ainda para dificultar um pouco mais ainda, né, porque no Brasil nada é fácil, parece que tem um nível hard em cima. A gente não tem autoridade nacional, que isso poderia ser regulamentado por ela, daqui a pouco especificando hipóteses de que isso aqui faz antes ou não, porque esse poderá é justamente, se pode, não sou obrigado, porque se fosse a intenção da norma, estaria lá escrito, deverá, que é totalmente diferente, né? Exato. Então, alguns aspectos que até a gente fala sempre que, na dúvida, se está muito aberto na legislação brasileira, segue o RGPD, né? Porque lá pelo menos vai estar convicto, se tu acertar lá, dificilmente tu vai errar aqui, né? Porque a norma lá é mais fechada. Eu ainda estava até estudando hoje, aí, no início da tarde, aliás, na parte da manhã, eu vou fazer a prova da IAPP aí na semana que vem, e uma outra certificação da IAPP, e eles colocam isso, quer dizer, são parênteses que eu lembrei agora, eles deixam isso muito claro, eles falam assim, olha, para empresas, você consultor, né, você o gestor de privacidade, você precisa sempre sugerir o mais restritivo. Quer dizer, o mais restritivo por quê? Porque se você segue o mais restritivo, você acerta na que é menos restritiva, por óbvio. Sim. Né? Quer dizer, você pode até fazer um trabalho a mais,
mas você vai estar dentro daquilo que vai ser exigido. Né? Sim. Então, nesse sentido, é claro que às vezes a gente bate muito na LGPD, mas ela tem, óbvio, seus pontos positivos e até Sim, claro. mais exigentes, como, por exemplo, o prazo lá dos 15 dias, que aqui são 30 dias com mais 2 meses, e na LGPD, pelo menos até agora, são só os 15 dias, pelo menos lá para o direito de acesso e o de confirmação do tratamento, né? Os dois primeiros. Mas é bastante exigente, então você tem, né, esse ponto que é positivo e outros também. Sim. Agora, ao mesmo tempo, você também tem essas variações, essas aberturas e essas brechas que vão fazer a alegria de muita gente, né? E até uma das discussões que o pessoal, eu tenho visto bastante no LinkedIn, o pessoal comentando, é justamente o medo que o pessoal está tendo com relação a transformar a LGPD numa questão consumerista, né? É judicializar excessivamente ela, e aí vem a discussão de, entra a norma, não entra as sanções, beleza, a norma entra, mas aí tu pode questionar toda o escopo da norma no judiciário. Embora a LGPD não vai estar aplicando sanção, mas ela não impede. E até fazendo só um parênteses aqui, porque não é o objetivo da live, mas que daria muito pano para manga aí, a questão que agora está a discussão do Marco Civil da internet, né? Sim. De que a questão de conflitos e tudo mais. E eu estava assistindo umas lives essa semana e que até o Mota, Sim, Fabrício. Isso, o Fabrício, não me vinha o nome. O Fabrício Mota até comentou num podcast a questão de que lá o ministro Fachin, por exemplo, no julgamento do WhatsApp agora recente, disse que a NPD seria a única que poderia aplicar Sim, as sanções, as sanções do Marco Civil. Aí ficaram naquela... Já pensou o efeito que isso tem? Porque, a princípio, o que vai estar suspenso para aplicação de penas é a LGPD. Mas o Marco Civil da internet, as infrações, as penalidades vão estar lá previstas, em tese, não estariam suspensas. Claro. Então, olha a sinuca de bico que tá gerando uma discussão imensa que ninguém sabe exatamente para onde vai. Tudo achômetro por enquanto, né? Mas só para fazer esse gancho. Deixa eu ver que tinha umas perguntas aqui para... Eu vi algumas, mas eu sinceramente, assim, realmente não cheguei a olhar. Deixa eu ver aqui. Tinha uma com relação ao DPO. Essa aqui dá para responder rapidinho. Que ele pergunta o seguinte, se o controlador tem que ter um DPO e o processador também, ou ele pode ser o mesmo para os dois? Não, diferentes, porque você tem conflito de interesse, né? Quer dizer, imagina, eu sempre gosto de pedir desculpa, né? Porque eu sei que no Brasil se fala DPO e aqui a gente fala DPO, então é o costume. É o mesmo. Né? É a mesma coisa, Mas enfim, quer dizer, imagina eu sou DPO da L'Oréal aqui e eu vou ser DPO da empresa que presta serviço para a L'Oréal também. Né? Então não faz sentido, né? Na verdade, e por uma questão, e aqui isso é muito delicado e muito relevante, na verdade o DPO, mesmo que seja um DPO externo, né? Ou seja, uma empresa que presta consultoria, ela não poderia, por uma questão aí de ética e desse conflito de interesse, estar nessa situação. Quer dizer, é óbvio que eu sendo contratado, é claro, isso aí não faz nem sentido, mas mesmo que eu fosse uma pessoa jurídica, ou mesmo como pessoa física prestando um serviço ali, como um autônomo, por exemplo, eu não vou, nesse caso, poder, porque obviamente vai ter um conflito de interesse ali, quer dizer, numa situação em que as empresas estiverem negociando alguma situação ou algum ponto específico, eu vou ficar do lado de quem? Eu como DPO. Eu vou fazer recomendações defendendo quem? Né? Porque... Quer dizer, eu pessoalmente, né, eu não gosto, não é que as pessoas não possam, mas eu acho que é muito complicado, por exemplo, na parte da manhã eu estar lá fazendo toda uma recomendação para a empresa A, do tipo, olha, exija isso no contrato, isso é obrigatório, não sei o quê, e depois chega à tarde e eu vou para a empresa B, né, que é a que está fazendo um contrato com a A, eu digo, olha, não, você não pode aceitar isso daí, porque isso é um absurdo, e etc. Quer dizer, eu já fiz essa brincadeira. Né? É a dupla personalidade. Então, só numa situação como essa, senão, não vejo como. A mesma coisa que se for pessoa jurídica, eu também acho muito complicado uma empresa prestar serviço. Quer dizer, então tem, ao meu ver, esse conflito de interesse de controlador e operador, se for o mesmo, por óbvio. É claro que se eu trabalho como DPO do controlador A e
para o operador Z, que não tem nada a ver com a empresa A, e claro, não faz diferença nenhuma, né? Por óbvio que eu estou falando é que elas têm relação. Ao mesmo tempo também, só para a gente fechar, é o conflito de interesse para empresas do mesmo ramo, né? Quer dizer, o DPO ele tem acesso a absolutamente todas as atividades de tratamento da empresa. Então é óbvio que eu não vou ser DPO da L'Oréal e DPO da Unilever, por exemplo, para... Óbvio que não, isso é completamente descabido, né? Então não tem nenhum sentido. Sim. Então, deixa eu ver aqui, a próxima pergunta é da Eliana. Ela comentou o seguinte: uma vez que o titular, durante muito tempo, antes da lei, disponibilizou seus dados pessoais em várias empresas, como saber quem está utilizando meus dados de forma ilegal? É complicado, né? Olha, Eliana, eu acho que como fazer isso? Aí você vai ter de fazer o exercício do seu direito de acesso, né? Quer dizer, e na verdade aqui o direito de acesso ele nem vai te dizer se está usando de maneira ilegal ou não, né? Quer dizer, eu diria assim, você precisaria entrar em contato, por exemplo, imagine, você recebe lá um e-mail da empresa X, entrar em contato com a empresa X e questionar, ô empresa, de onde veio o meu dado pessoal? Ponto. A empresa vai ter de se virar para responder, né? E aí, quer dizer, se ela não responder nos 15 dias, como a LGPD diz, reclamação, quer dizer, tentar resolver ali, mas eu digo em termos de exercício de direitos, o titular já poderia reclamar na metafísica ANPD, né? Quando ela surgir. Ou se a empresa responde e diz, compramos a sua base de dados da empresa Y. Aí é chegar e fazer uma reclamação na ANPD para as duas. Quer dizer, a empresa X está usando meus dados sem eventualmente me informar, cumprir o dever de transparência de informação, por um lado. E a empresa Y, especialmente se eu não tiver dado meu consentimento para a empresa Y vender os dados para a empresa X, é dizer, olha, eu não te dei o meu consentimento para você vender meus dados. E aí? Então, eu acho que o titular em si tem como se virar nisso. Agora, fazendo só voltando na questão que você colocou, e eu acho que colocou muito bem, tá aí a importância, como a Eliana perguntou, ou no contexto do que ela perguntou, da ANPD para evitar o que você falou da consumerização. Porque se eu começo a falar isso, né? Olha, eu não te dei o direito de vender meus dados, eu estou transformando o dado pessoal numa mercadoria, né? Vamos colocar assim, que pode ser vendida. Quer dizer, nos Estados Unidos isso é muito claro, a CCPA lá traz o Do Not Sell My Data, né? Ou seja, não venda meus dados de maneira explícita, mas o contexto americano é diferente, quer dizer, o espírito da LGPD é muito mais próximo ao espírito do RGPD, né? Aqui do Regulamento Europeu, em que, na verdade, você não está protegendo dados pessoais porque eles são um direito de consumo, digamos assim, ou vinculado ao direito de consumo, mas porque são direitos fundamentais. Então, sendo direitos fundamentais, você os protege por serem direitos fundamentais, né? Ou seja, não vamos entrar aqui na esfera aí do constitucionalismo e tudo mais, mas de uma maneira muito grosseira e simplista, você defende direitos fundamentais, protege direitos fundamentais, porque são direitos fundamentais e ponto final. Né? Então, nesse caso, a partir do momento que você começa a mercantilizar o seu dado pessoal, você foge dessa lógica que me parece ser a lógica da LGPD, né? Sim. Mas em termos práticos, eu acho que não tem como fugir, vai ter que ser isso, né? Sim, e até essa semana, fazendo só um parênteses com relação a essa questão de judicialização, eu estava fazendo uma live com a Evelise, acho que ela até deve estar assistindo a live, eu vi ela antes, que a gente estava comentando com relação àquele caso da EasyJet, né, que teve vazamento dos dados da companhia britânica. Sim. Que não deu uma semana, eu acho, já tem uma notícia nova de que uma banca de advogados lá da Inglaterra já ajuizou uma ação coletiva buscando uma indenização que totalizava ali 18 bilhões de libras. Não era de libras, ou era de libras, agora não lembro se já tinha convertido. Se for lá, mas enfim, para te ver como... Então, se lá já tem isso, até aqui no Brasil vai ser bem mais rápido, porque lá até demoraram uma semana para entrar com a ação aqui. No dia seguinte já vão ter distribuído, se bobear, né? Porque infelizmente é a realidade. A gente tem uma cultura aqui muito voltada para judicializar, né? As pessoas têm dificuldade para resolver os conflitos de forma extrajudicial.
E vamos ver o que a NPD vai... Eu não sei se ela vai dar conta disso, mas fazer o quê? Eu pessoalmente acho que não, até porque, né, como você falou agora há pouco, segundo o Fachin, então a NPD vai cuidar da Lei de Proteção de Dados, vai cuidar do Marco Civil, daqui a pouco coloca a Lei de Acesso à Informação, e se bobear ainda vai retroceder e dizer que o Código de Defesa do Consumidor também a NPD pode meter o pitaco, né? Vai meter o bedelho em todo mundo. Vai tirar tudo das agências, revoga tudo e deixa tudo Pois numa então, só. só se for assim, né? Porque... Aproveita a estrutura. Mal nasceu, nem nasceu e já está aí já tá causando problema. Né? Mas deixa eu seguir aqui. O pessoal comentou da Carta Pesadelo. Eu não vou nem falar dela, porque eu sei que amanhã tem o teu webinar. Então o pessoal que quiser saber sobre a Carta Pesadelo aí, ou quer saber o que é, vai ficar na curiosidade também. Então amanhã é às 13h30, né, professor? 13h30, 1h30, exatamente. Isso. Eu então até coloquei no LinkedIn porque eu vou transmitir pelo YouTube, mas eu também vou ter lá pelo Zoom, né? Porque eu faço direto pelo Zoom com transmissão no YouTube. Então, quem quiser eventualmente estar na sala do Zoom, eu deixei o link só no meu site. Mas se não quiser, enfim, pode entrar direto lá pelo YouTube, que a gente vai fazer pelos dois, né? E caso alguém não consiga assistir, depois fica gravado, viu? Claro. O canal do YouTube lá do professor Matheus Passos, que tem muito conteúdo lá, não só essa, mas tem os anteriores também. Tem, claro. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui da Amanda. Matheus, sua colocação quanto à acumulação de compliance officer e o encarregado. É outra bomba, né? Eu acho assim, né? É claro, inclusive engraçado, né? Ontem, porque, claro, eu tenho um grupo aqui de DPOs, né? Aqui de Portugal, faço parte, etc. E ontem esse tema ressurgiu. Então, assim, na verdade, em princípio a gente tem essa independência, né? Essa não cumulatividade de funções. E eu acho que talvez a Amanda esteja se referindo aí àquela decisão recente lá da Bélgica e etc. Né? Agora, sempre deixa claro, né? Quer dizer, às vezes a notícia chega meio capenga, né? Quer dizer, o que eu quero dizer é, realmente a empresa sofreu. Agora, mais relevante para a decisão da autoridade da Bélgica em relação a essa situação, não foi tanto a questão da eventual cumulatividade de funções. Mas o que a autoridade belga colocou, e eu não li ainda a decisão, porque eles só colocaram em holandês e em francês. Então eu fiquei com preguiça de traduzir no Google Tradutor, porque meu francês não é lá essas coisas. Eu estou esperando sair em inglês, né, para poder ler e tal, mas enfim. Então, assim, mas de todo jeito, pelas informações que a gente já teve aí nos bastidores, né, e que nesse grupo de DPOs isso foi divulgado, é que, na verdade, o ponto que levou à multa não foi tanto a acumulação das funções, porque a autoridade belga disse realmente isso é um problema, porém, o que o regulamento europeu diz é que a pessoa não pode exercer funções que sejam conflitantes. Então, a autoridade belga entendeu o seguinte, por que ela multou? Porque a empresa não dava liberdade para essa pessoa, e aqui é meu jeito de dizer, para atuar como ela bem entendesse, dentro, óbvio, das limitações, das funções e tal. Então, esse é um problema. Então, veja que não é nem tanto a acumulatividade de funções em si, mas foi a falta de independência para o exercício da função. Segundo ponto, que está lá na decisão, que, na verdade, a empresa não dava o básico, digamos assim, ou aquilo que se espera para que a pessoa exercesse a função de DPO, portanto, porque também o regulamento diz que a empresa deve dar todos os subsídios necessários para o bom exercício da função. Em terceiro lugar, que a meu ver é o principal, a empresa, a autoridade da Bélgica disse que ela ficou sabendo, né, na investigação e etc., ela concluiu que existiam outras pessoas com mais conhecimento do que o DPO na área de proteção de dados. Então, na verdade, o que gerou o problema é que a pessoa, ao exercer a função de DPO, não estava devidamente qualificada para tal.
Então, além de ter a questão lá de, em princípio, essa incompatibilidade, não era uma pessoa tão qualificada quanto se esperava. Quer dizer, dá a entender que, se fosse devidamente qualificada, a pessoa saberia separar as duas funções, né? Até mesmo porque o compliance ali, ele tem uma certa função de fiscalização, né? Vamos colocar assim, ou seja, não fiscalização, mas de verificar se está sendo cumprida a legislação. Eu estou falando aqui de uma maneira bem genérica mesmo. Então, nesse caso, tem até uma semelhança, né, em relação ao DPO. Agora, mesmo assim, quer dizer, então, eu acho que o ponto principal a levar em consideração é esse. É claro que não quer dizer que as pessoas que sejam aí compliance officer poderão automaticamente ser DPOs, porque não é o caso, né? Não necessariamente poderão. Agora, também tem essa perspectiva de que, eventualmente, ou especialmente naquelas funções que realmente tomam decisões, isso é um pouco complicado, né? Ou seja, aí sim, aí você tem um conflito muito claro entre aquela coisa, de novo, né? A dupla personalidade. Eu estou atuando em nome do controlador, ou eu estou atuando como DPO, né? Então, eu acho que talvez um compliance officer, dependendo da situação, até poderia ser DPO. Né? Agora, e aqui é uma opinião minha, eu acho que já o advogado da empresa, não. O chefe do departamento de TI da empresa, não. E outras funções. Porque esses, para mim, são pessoas que claramente tomam decisões, portanto, atuam como controlador ou em nome do controlador, determinam as finalidades e os meios de atividades de tratamento. E, além disso, tem aí claramente um certo conflito com a ideia do DPO, né? Ou seja, que é a questão da dupla personalidade lá, quer dizer, como é que eu vou dizer, olha, você deve usar o sistema X, quando eu falo como DPO, mas quando eu estou lá como diretor de TI, eu digo, não, mas vamos utilizar o Y, ou enfim, eu tenho outros interesses. Então, eu acho que aí é realmente conflitante. Se a gente entender o compliance officer como essa pessoa, e aqui eu repito, estou falando de maneira bem genérica, como uma pessoa que vai fiscalizar a conformidade da empresa a determinadas legislações, tem aí uma certa similaridade, ainda que o DPO, claro, ele tenha outras funções, porque não é só isso que ele faz, né? Mas, enfim, de todo jeito tentar evitar. Eu acho que o melhor é realmente tentar evitar e o DPO ser DPO e ponto final. Tá? Eu estava ouvindo o podcast da Vivi e do Fabrício, né? Como é o nome do... Eu sempre esqueço o nome do podcast, mas... O Privacy Isso, Cast, Privacy, né? Isso. E até essa semana eles abordaram essa questão com o pessoal, o Luiz e o Paulo Vidigal, e eles estavam abordando justamente essa decisão, né? Porque quando saiu, todo mundo já começou a causar aquele alvoroço, né? Porque, meu Deus, não pode acumular, não sei o quê. Só que eles disseram, até eles fizeram esse destaque justamente de que tem que analisar o caso em concreto, porque lá teve outras circunstâncias de que motivaram essa decisão, né? A gente sabe que, por exemplo, em Portugal, se eu não me engano, o advogado não pode ser DPO, né? Porque não pode, exatamente. A ordem dos advogados de lá já baixou uma instrução nesse sentido. E aqui no Brasil, pelo que eu vi o pessoal falando, por exemplo, o Luiz Elieta, ele comentou que no escritório deles, eles a princípio estão pensando em fazer essa acumulação, mas eles sabem do risco. Então, quando a pessoa vai fazer isso, ela vai ter que saber, vai ter que medir o risco até que ponto vale a pena e tudo mais, porque a gente não sabe ainda, porque voltamos para aquela velha história. Sim. Não temos a NPD. Né? Então, tudo volta nisso. Né? E essas limitações, inclusive, elas são do próprio grupo de trabalho do artigo 29, eles também têm a diretriz deles, né, a orientação sobre os DPOs, e lá é exemplo claro deles. Não pode advogado da empresa, não pode o chefe de TI, e outras funções também eles colocam ali como não passíveis de serem. Agora, é óbvio, né,
de caso a caso, é claro que é de caso a caso, como praticamente tudo, talvez, e aqui talvez seja um pouco de exagero, né? Mas, enfim, pelo menos de uma maneira geral, dizer assim, quer dizer, quando a gente vai para a área da proteção de dados, realmente isso acaba sendo caso a caso, né? A gente tem mesmo no âmbito lá do nosso objetivo inicial, as finalidades e necessidades, o vínculo com transparência e bases legais, por exemplo, eu posso eventualmente, dependendo do meu contexto, ter uma finalidade que é igual à sua, mas a gente vai ter base legal diferente, porque eu vou ter uma outra expectativa depois, enfim. Então, isso realmente é uma situação bem independente da situação concreta, né? Do caso concreto, digamos assim. Tem a última pergunta aqui da Amanda, que eu acho que ela está querendo te provocar hoje. Vamos Ela lá. colocou, e o CSO, que não é o CISO, poderia acumular a função do encarregado? Qual que é a sigla que eu não O percebi? CSO. Deve ser o quê? Chief Security Officer? Eu acho que não, porque esse seria o CISO, não? Eu não conheço essa sigla. Pois, Amanda, essa por que sigla essa eu também não sigla? conheço. Coloca ali pra gente, Amanda. Porque eu conheço o CISO e o ISO, né? Que CISO. seria o parecido ali da Exim, por exemplo. Que é o Information Security Officer e o Chief Information, né? Isso, agora, exatamente. CSO só, não sei se ela tá aí, ou enfim. Ela mandou aqui, mas deixa eu ver. Seria o chefe de segurança da informação, então seria o CISO, não seria o o CISO. Não pode. Também tem Aí conflito não. de interesse, né? E é bem claro, inclusive. E aí, bem claro, esse é o exemplo lá da orientação do comitê do grupo de trabalho, que é o Comitê Europeu, o Comitê Europeu atualmente, né? Eles são muito claros, não tem como. Quer dizer, não tem como porque ele vai definir ali finalidades e meios de tratamento, e o DPO não faz isso, né? Ou seja, o DPO ele não define finalidades nem meios de tratamento, ele vai dizer está ou não está de acordo com a exigência da legislação. Sim. Quer dizer, eu gosto de dar sempre aquele exemplo bem bobinho, digamos assim, bem simples, mas eu acho que é para deixar a ideia clara. Quer dizer, eu tenho a minha base de dados com e-mails, eu não vou aplicar lá uma criptografia super fantástica, porque eu vou gastar uma fortuna com aquilo e é desnecessário dado o risco. Quer dizer, essa é a minha análise como DPO. Agora, eventualmente, o CISO vai dizer, não, nós vamos aqui, em vez de ficar comprando 15 sistemas diferentes para analisar cada risco, eu quero comprar um só, que é o mais top das galáxias. Por quê? Porque nesse sentido eu vou conseguir economizar, vamos imaginar. Sim. Então, quer dizer, eu não estou entrando no mérito se isso está certo ou se isso está errado. O que eu estou entrando no mérito é que eu, como DPO, não vou recomendar à empresa que para tratar e-mails, ainda mais se a base de dados for pequena, vamos pensar, né? Ou mesmo que seja grande, enfim, é claro que depende do caso, depende para que o e-mail é utilizado e tal, né? Mas, enfim, falando de uma maneira genérica, imagine eu tenho lá uma base de dados com 1000 e-mails. Eu não vou comprar um sistema super fantástico de criptografia, para que eu, DPO, não vou recomendar à empresa que compre um sistema que custa, sei lá, R$1 milhão, 2 milhões, 10, X, para criptografar aquilo dali. Quer dizer, não há essa necessidade. Agora, é aquilo que eu falei, já o CISO, de repente, não. De repente, ele vai achar que não. Eu vou comprar em lote, vai ser mais barato, então vou investir. Aí é a empresa que decide, né? Então, aqui você tem realmente esse conflito de interesse que é bem complicado, porque ele vai definir ali, vai tomar decisões, né? A LGPD, em vez dela dizer que o controlador ele define as finalidades e os meios de tratamento, ele diz que o controlador é quem toma decisão, né? Então, nesse caso, ele vai tomar uma decisão e o DPO ele não toma decisões, né? Ele faz recomendações, vai dar orientações e etc. Então, nesse sentido, você tem esse conflito de interesse. Até nessa questão de acumulação, eu estava aqui pensando enquanto tu comentava, de que, na verdade, se tu for parar para pensar, se tu, como DPO, fizer uma determinada ação, e depois tu, como a outra função, questionar isso, ou dizer, será que é o certo, já tem um conflito. Claro. Então, por aí tu já elimina, dizendo, ó, não posso ser as duas coisas, porque se tu for questionar a tua própria decisão, mesmo que seja numa vírgula, para o teu setor novo, né, vamos supor, DPO sim. Officer, Compliance Officer, claro. Não tá dando certo. Então aí já pode desistir de querer acumular, porque vai ter conflito de interesse certamente. Claro, sem dúvida. Eu acho que isso é bastante relevante, né? Então isso precisa ser realmente cuidado. Sim.
Bom, o pessoal viu já que a gente saiu aqui de princípios e tal, foi para o trabalho, porque tudo E tá foi pro ligado, outro né? lado, né? Não tem como não falar de uma coisa sem estar abordando outra. E até porque isso que a gente nem entrou na questão de, por exemplo, de políticas de privacidade, que também tem relação com Ó, finalidade, que tem que estar lá explícita, né? Quais são as finalidades, mas infelizmente também o tempo a gente corre contra o relógio aí. Professor, claro. para uma dica final aí, com base na tua experiência como DPO, Aham. quais seriam os principais cuidados aí que tu teria de indicação para o pessoal quando vai analisar os princípios em si? Eu acho que o principal é conhecer efetivamente a que eles se referem, né? Ou seja, ter claro essa questão conceitual de cada um, por um lado, mas também ter claro que eles não atuam sozinhos, né? Quer dizer, o que eu quero dizer é, eu sei o que é o princípio da finalidade, eu sei o que é o princípio da necessidade, eu sei o que é o princípio da exatidão, etc, etc, etc. Ótimo. Independentemente, eu sei cada um deles. Agora, como que eles se entrelaçam? Como que eles se relacionam? Então, eu acho que o pulo do gato, digamos, está aí. Né, na pessoa realmente saber, conhecer, porque, enfim, são princípios, e sem entrar naquele mérito lá que no direito às vezes ainda se tem, de que princípios são uma coisa e regras são outras, né? Por óbvio que não é essa a situação aqui, mas a gente tem aí uma exigência legal nos dois casos, nas duas legislações, e esses princípios eles estão sempre entrelaçados, quer dizer, não tem como você realmente analisar um sem analisar o outro. Né? Então, eu acho que conhecê-los muito bem, entendê-los e entender a sua aplicação no processo de montagem da atividade de tratamento. Né? Ou seja, eu acho que eles estão aí, não que outras coisas ou tópicos da legislação não estejam, mas esses Sim. dois, a ideia de princípios, eu acho que está diretamente relacionada com privacy by design. Como eu disse, não que outros elementos da legislação não estejam, por óbvio que estão, mas eu acho que é realmente daí que tudo começa e é por isso que se chamam princípios, né? Ou seja, estão bem no início ali, você tem de pensar a atividade de tratamento com base nessas ideias, nesses princípios, para poder realmente cumprir aí a proteção de dados em todo o ciclo de vida do dado, né? Uhum. Não, show de bola. Eu vi que tem uma pergunta aqui, mas eu não sei se vai dar tempo da gente responder. Que a Cíntia colocou o seguinte, professor, mas pensando em empresas públicas, o Banco do Brasil, por exemplo, o DPO Aham. tem que ser alguém do quadro, certo? Pela questão do concurso público? Me parece que sim, né? Quer dizer, eu não sei aí como que as empresas brasileiras vão fazer, mas pelo que eu vejo por aqui, sim. Né? Não conheço, talvez exista, mas realmente não tenho conhecimento de uma licitação para contratar uma empresa para prestar serviços de DPOs por aqui em Portugal. Quer dizer, aqueles dos órgãos públicos que eu conheço realmente são pessoas do serviço público que atuam como DPOs. Inclusive, existe a possibilidade aqui de que a mesma pessoa seja DPO de vários órgãos públicos, né? Desde que relacionados. Então, existindo essa possibilidade, aqueles que eu conheço de órgãos públicos, eles são realmente servidores públicos. Não sei, né, o que vai acontecer no Brasil, mas eu imagino que sejam pessoas vinculadas aí aos servidores públicos também, né? Suponho eu, imagino eu. Realmente não sei nessa parte como é que a coisa vai ficar. Né? Cenas aí dos Não próximos não tem nenhuma capítulos. orientação com relação a isso. Eu também acredito que vai ser do quadro interno, até pela questão dos dados em si, né? Eu acho que nada mais Pois? seguro do que ser do próprio quadro em si Claro, a claro, indicação. Mas fica uma claro, questão aí para a gente analisar futuramente, certamente. claro. Bom, Beleza. professor, apareceu aquele reloginho maldito que aparece de 2 minutos aqui. Nos 2 minutos Então, finais, né? eu vou passar aí Tranquilo. a palavra para ti dar os considerandos finais aí para a gente encerrar a Não, live de hoje, só, então. só agradecer de novo aí pela possibilidade. Acho que esse bate-papo sempre é enriquecedor para todos. Convidar todo mundo lá para o webinar de novo amanhã, né? Quem puder, tá? Enfim, 1h30 da tarde aí pelo horário do Brasil, a gente vai bater um papinho sobre a supostamente tão temida carta pesadelo. Mas é isso, né? Agradecer e esperar aí que todos
continue estudando e aprendendo, me colocar à disposição e até colocar à disposição aí para um próximo bate-papo, com certeza. Obrigado. Show de bola. Então, pessoal, a gente agradece a presença de vocês. Eu vi que tem bastante gente aí do nosso grupo de maratona. Então, Sim. O pessoal que não pôde assistir já está disponível com desconto, né, professor? Acessa o perfil do professor Matheus aí e adquire lá. Porque tá no meu perfil aqui. Vale a pena. Valeu, Alex. Muito conteúdo. E de resto, professor, novamente agradecer imensamente a tua disponibilidade para compartilhar um pouquinho do teu conhecimento conosco. Tranquilo. E o pessoal que se disponibilizou aí a participar ativamente conosco aí, né? Então, pessoal, muito obrigado. Tenha um excelente restinho de quinta-feira aí. E amanhã nos vemos, então, na webinar do professor amanhã, a partir das 13h30. Beleza, gente? Valeu, Alex. Tchau, valeu, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Se cuidem.